E aí, pessoal, tudo certo? Eu estava aqui analisando algumas questões e resolvi trabalhar com vocês o assunto ou alguns aspectos relacionados à reincidência dentro do direito penal. E a reincidência dentro dos assuntos da parte geral do direito penal, especificamente aí trabalhando com questões de dosimetria da pena, é sem dúvida alguma um dos mais importantes, seja efetivamente no que tange à prática, à relevância prática, como também, claro, a frequência com que assuntos correlacionados à reincidência são indagados em prova de concurso público. E aqui, de maneira bem objetiva, eu vou trabalhar com 4 questões a ela atinentes. Duas especificamente objeto de provas recentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, no ano de 2016, lá o concurso para juiz, para magistratura, e no concurso do Ministério Público lá de Roraima. O primeiro assunto lá do Ministério Público de Roraima, basicamente exigia que os alunos ou que os candidatos respondessem ou tivessem o conhecimento se seria ou não possível a realização da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Durante algum tempo, a doutrina e a jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, foram divergentes. Ora diziam que sim, ora diziam que não. Mas houve em já algum tempo uma certa pacificação e uniformização, inclusive em um julgado do STJ submetido à sistemática de recurso repetitivo, que denota uma uniformização desse tema. Pedro, mas qual foi o direcionamento encampado? O STJ pacificou o seu entendimento, apontando que sim, seria devido e possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. O segundo tópico, o segundo assunto sobre o qual eu queria tratar com vocês era a questão atinente à prova da magistratura do TJDFT. Basicamente, e era muito interessante, eu até comentei recentemente esse assunto lá no meu Instagram, envolvia a seguinte indagação: é possível considerar uma condenação definitiva, ou seja, transitada em julgado na seara militar, em face do crime de motim, para fins de reincidência na justiça penal comum? E a resposta, pessoal, ela é contraintuitiva se você não conhece ou não se lembra do artigo 64 do Código Penal brasileiro. Por quê? Porque quando a gente analisa, olha, é uma condenação transitada em julgado. Claro que eu poderia utilizar para fins de reincidência. Ocorre que o artigo 64, inciso 2º do Código Penal brasileiro, ele traz duas exceções. Não é possível considerar para fins de reincidência, condenação anterior por crime político e também por crime militar próprio. E é justamente essa exceção que é o motim, porque o motim é um crime militar próprio. Outras duas questões, pessoal, que vão cair nas próximas provas, eu não tenho dúvida alguma disso, e ainda relacionadas à reincidência a primeira, se é ou não possível considerar atos infracionais anteriores para fins de reincidência, e a resposta é negativa, tá? O STJ confirmou e esse entendimento naturalmente é o correto e o adequado. Afinal, ato infracional não é nenhuma espécie de infração penal. É algo vinculado à esfera não penal, afinal envolve crianças e adolescentes. Contudo, presta muita atenção, porque o STJ disse que esses mesmos atos infracionais, apesar de não poderem ser utilizados para fins de reincidência, eles podem sim orientar e funcionar como fundamento para a decretação de prisão preventiva. Então isso é muito importante. E para fechar o assunto de reincidência por hoje, Pedro, é possível para fins de crimes culposos a consideração de alguma agravante? O Supremo Tribunal Federal, em alguns precedentes, vem apontando de maneira tranquila negativamente, só que traz uma exceção, que é justamente a reincidência. Então anota no material de vocês. Para o Supremo Tribunal Federal, em alguns precedentes, a única e excepcional agravante de pena na segunda fase
possível de ser utilizada é a reincidência no que tange aos crimes culposos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, mas sobretudo entendido. E lembra, reincidência é tema obrigatório na sua preparação. Um grande abraço. Gostou? Comenta aí embaixo, dá um legal, divulga para os amigos e vamos ajudar a aumentar a audiência do canal. Até mais, pessoal.